E depois de uma semana gelada no centro-sul do Brasil, vem aí um calorão. O final de semana promete temperaturas altas. Em algumas regiões, os termômetros podem chegar aos 40 graus. E nós vamos com as informações do clima e do tempo com o Marco Antônio Mendes. Boa noite, Marco. Boa noite, Estevão. Tudo bem? Tudo certo. Prazer ter você aqui no Prime. Prazer é meu, sextando junto contigo aqui na tela da CNN. Vamos nessa. O Marco, e essa mudança repentina, quando que vai acontecer? O calor está de volta? Pois é, Estevão. Sabe que a gente teve, então, essa semana, temperaturas ali beirando os 10 graus. Algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, tiveram um frio mais intenso para o mês de outubro, batendo recordes aí. E agora a gente vai ver as temperaturas dispararem, passando dos 30, alguns lugares chegando ali aos 40 graus. Então, haja saúde, minha gente. Massa de ar polar que atingiu o Brasil nessa semana está perdendo força, até mesmo as manhãs e as noites já não vão ser assim tão frias. E aí, como o tempo está muito seco, as temperaturas vão disparar no fim de semana. Vamos ver aqui comigo como é que ficam algumas capitais nesse fim de semana. São Paulo, tanto no sábado quanto no domingo, as temperaturas aqui na casa dos 30, 32 graus. Rio de Janeiro chegando nos 33 no domingo, Belo Horizonte também entre 28 e 30 graus. Campo Grande, amanhã é muito quente, chegando aos 36 graus. Aí depois cai para 31, porque tem uma virada no tempo. E Cuiabá, muito mais quente, beirando ali os 40 graus. Outras regiões também esquentam bastante. Nessas áreas que a gente vê em vermelho um pouco mais intenso no mapa, são as áreas em que as temperaturas podem passar dos 35 graus. É o caso do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, grande parte do centro-oeste, interior do norte e também do nordeste. Agora, entre as capitais, as máximas amanhã podem chegar aos 26 graus em Curitiba, igualando a Salvador também. Recife podendo chegar aos 29 graus. Belém e Manaus, 34. Já Florianópolis deve ser a capital com a temperatura um pouco mais amena ali, marcando 24 graus. Agora, como o fim de semana deve ser ensolarado e quente em grande parte do Brasil, o alerta fica para baixa umidade do ar que vai ser registrado nesse fim de semana. Os índices vão ficar muito abaixo dos 20%, principalmente nessa área que a gente vê aqui em laranja no mapa. Nessas condições, então, a gente precisa chamar atenção para alguns pontos. Por exemplo, atenção para a piora da qualidade do ar, deve cair bastante nesse fim de semana. Com isso, também tem risco de incêndios florestais aumentando nesse fim de semana. E o índice ultravioleta pode ficar a níveis extremos. Então, Estevão, vai ser um fim de semana aí para curtir, um fim de semana para poder aproveitar na praia, na piscina e tudo mais, mas sem deixar de se proteger e muita gente matando a saudade do calor. Sabe que eu tava feliz com o frio, viu? Eu sou do time que fica feliz quando faz frio e não quando esquenta. Tá bom, então espera que semana que vem a gente vai ter um refresco de novo. Eu até tô indo pra Serra Gaúcha amanhã ver se eu consigo pegar um ventinho, pelo menos, por lá. Talvez tenha até chuva. Olha aí. Marco, e falando em chuva, tem alguma região que deve ficar um pouco mais instável o clima aqui no Brasil nesses próximos dias? Tem sim, Estevão. A gente vai ver que algumas regiões devem ter chuva, algumas até um temporal um pouco mais forte, é preciso um pouco de atenção em algumas regiões. Nesse sábado, as chuvas vão ficar mais concentradas aqui no oeste do Amazonas e na costa leste do Nordeste, que a gente vai ver, inclusive em Salvador, que choveu muito nessa semana. O que vai acontecer, algumas pancadas um pouco mais leves e também passageiras. A atenção vai ficar para o Rio Grande do Sul, que tem uma nova virada no tempo. É que tem uma nova frente fria se formando. Sim, mais uma frente fria chegando por aí. Hoje as nuvens ficaram bem carregadas entre a Argentina, entre o Uruguai e aí então a partir dessa madrugada elas começam a avançar pelo Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no caminho dessas chuvas para esses próximos dias. Então as chuvas começam amanhã no Rio Grande do Sul. No domingo, elas já se espalham para os 3 estados da região sul e meio que formam um corredor de chuva até a região norte do Brasil. Na segunda-feira, então, elas começam a chegar na região sudeste, que é quando vira o tempo em São Paulo. Vai chover mais na terça, na quarta-feira principalmente. E aí, sabe o que vai acontecer depois dessas chuvas? As temperaturas voltam a cair. De 29 graus que está sendo previsto para segunda-feira, temperatura na sexta-feira pode chegar aos 16. Estevão, isso aqui é só uma tendência, tem muito tempo lá pela frente, os modelos meteorológicos podem se atualizar, mas é fato, vai esfriar de novo, não tanto quanto essa semana,
mas aí deixa um casaquinho à vista. E já que a nossa previsão do tempo é completa, Marco, eu sei que fora do Brasil tem um outro fenômeno que está preocupando lá no Caribe. Pois é, os países da região do Caribe estão em atenção extrema, tempestades fortíssimas, podendo se tornar inclusive um furacão. Os meteorologistas vêm alertando que a tempestade tropical Melissa pode se transformar num dos furacões mais intensos já registrados no Caribe, podendo chegar inclusive à categoria 5. A República Dominicana já sofre com os temporais e também com os ventos fortes. As autoridades estão pedindo para que a população evacue algumas cidades e se mude para abrigos. E a Jamaica é o país mais ameaçado pela passagem do Melissa entre domingo e também terça-feira. E esse cenário ele é bastante assustador porque a tempestade ela quase não está se movendo, ela está praticamente estacionada na mesma região e aí pode provocar chuvas extremas num único dia. Estevão, só para a gente ter uma noção, os modelos meteorológicos estão indicando chuvas de 750 milímetros ali em 3, 4 dias. É uma chuva extrema. Para a gente ter noção, aqui no Brasil, quando chove 20, 30 milímetros num dia, já pode causar alagamentos, enfim, muitos estragos. Imagina 750 milímetros, o clima está bem complicado. Impressionante. Para quem está no Brasil, aproveita. Muito sol, muito calor. Vai passar. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Um ótimo final de semana para você. Para você também, boa noite.